Oi gente, meu nome é Canato e há uns anos atrás eu vim para pintar um mural sobre o Quixote. Surgiu esse mural, essa oportunidade de homenagear a cultura espanhola através da obra do Miguel de Cervantes. Eu acabei homenageando 16 pintores, 16 artistas espanhóis que estão inseridos na narrativa. E eu tirei esses personagens de quadros que são quadros muito famosos, muito conhecidos, e contextualizei essas figuras na história do Quixote. Então elas estão no mural fazendo parte dessa história. Mas na verdade eu dividi a área da parede em 3 momentos. Um primeiro momento, que é o nascer do dia, que é no lado direito lá. Logo lá em cima a gente consegue ver o Quixote em silhueta, ele descendo, atacando os moinhos de vento. E o gigante que ele imagina aqui é um gigante de Goya, de um quadro muito famoso que é a Batalha dos Garrotazos, tal. E assim eu fui inserindo personagens muito famosos, muito conhecidos, de quadros muito famosos, né? Descendo, continuando a composição, a gente vê o Quixote atacando os galiotes, que são um conjunto de presos que estão indo para as galés trabalhar em trabalho forçado e tudo mais. E o Quixote, sempre atrapalhado, ele liberta esses prisioneiros que acabam roubando o burrinho do Sancho, enfim, ele sempre entra em confusão, né? Logo em seguida a gente vê uma procissão que ele julga ser a Nossa Senhora, uma donzela em apuros, tal, e ele ataca todo mundo. Fiz uma homenagem a Giuseppe de Ribeira. Vocês vão ver um pastor ali, que logo em seguida tem esse grupo de ovelhas que, na minha visão, é muito importante para o mural, porque ele é responsável pelo movimento das cenas todas. Esse grupo dá muito movimento para o mural. Essa ovelha morta é o Agnus Dei de Zurbarán. E logo ao lado tem os 2 meninos comendo frutas de Murillo. Ou seja, em todas as cenas sempre você vai achar algum personagem importante da história da arte espanhola, né? Só que esses personagens estão no contexto do Quixote agora, tá certo? No mural eles servem para contar a história, eles estão ali fazendo parte da história do Quixote. Logo atrás, ali ao lado das ovelhas, a gente vê uma cena dentro da taverna, onde o Quixote está sendo servido pela Maritornes e pelo Aguadeiro de Sevilha, de Velázquez, né? Essa cena é bem interessante porque eu reuni ali umas comidas, inclusive que eu tirei do livro, é um pouquinho da gastronomia espanhola. Essa cena aqui embaixo, logo abaixo, o Quixote representa ali todas as derrotas dele, todos os fracassos do herói, né? Aí ele é o cavaleiro da triste figura e ele está sendo cuidado pelo Sancho, o fiel escudeiro dele, né? Essa figura central do mural, ela é a mais importante talvez das figuras. O olho esquerdo do Quixote é o exato centro da parede toda. Quando eu tracei no começo, que a parede estava branca, eu tracei as 2 diagonais maiores da parede, aonde elas se cruzam é o olho esquerdo exatamente. Esse Quixote está no centro exato do mural e é a única figura do mural que olha para a gente diretamente, como se a gente fosse a próxima aventura dele, né? O Sancho ali do lado já está coçando a cabeça, sabendo que vai entrar numa outra confusão. Lá atrás dele, na carroça, a gente vê aquela carroça colorida, é a carroça da morte. Na verdade, é uma trupe de teatro que trabalha em 2 cidades e elas são vizinhas, essas cidades, eles não têm tempo de se trocar, de mudar de roupa. Então eles vão eles encenam a peça aqui e vão para outra cidade com as fantasias. Então um vai de diabo, o outro vai de morte, né? De rei, enfim. E eles dão o azar de encontrar com o Quixote no meio do caminho, e na visão do Quixote ele é a própria morte, o próprio diabo e tudo mais. No carro, nessa carreta, tem 2 homenagens grandes. O diabo, meu diabo aqui, é uma figura de Goya, o Gran Cabrón, e essa menina que está na janela é de Murillo.
Então, da metade para cá, a primeira coisa que a gente vê é a Cueva de Montesinos. Essa caverna, ele tem lá dentro uma experiência mística, é uma parte da história muito bonita. Ele enxerga uma procissão lá dentro, a própria Dulcinea. E eu fiz aqui a única vez que aparece a Dulcinea no mural inteiro. E a Dulcinea é a razão de ser da viagem do Quixote. Ele está oferecendo a aventura para ela, enfim, tudo sempre em nome dela. E o interessante dela é que eu usei a figura da Dulcinea para representar uma dançarina espanhola. Logo atrás dela a gente vê um escudo que faz a alusão a um quadro de Miró. Aquele cavaleiro lá atrás é o único pintor desse painel que não é espanhol, ele é Tiziano Vecellio, italiano, mas que dedicou grande parte da sua vida e do seu trabalho ao rei da Espanha. Esse daqui é o Carlos V, rei da Espanha, pintado por ele. São 3 elementos: a árvore seca, a última folha seca, o relógio do Dalí e o abutre são elementos que falam da morte, já estão anunciando o fim da vida dele, entende? Agora, o interessante dessa parte, que é uma parte muito lúdica, né? É uma parte da pintura, se a gente traçar a linha da pintura espanhola aqui, começamos com os clássicos lá na outra ponta, e essa parte tem os pintores mais modernos, né? Então, eu juntei os surrealistas aqui, o Salvador Dalí, a Maru Ramalho e a Remedios Varo. A leitura dessa noite, a gente vai começar com essa lua, que na verdade é uma lua que remete a Miró, mas essa lua eu que fiz, eu quis fazer uma lua como se fosse de papel. Para aquele cavalo que é o cravilenho, que é um cavalo de madeira na história do Quixote, esse meu cavalo, na verdade é o cavalo do Guernica, de Picasso, e que eu remontei o cavalo e fiz ele de madeira, tá certo? Esse carretel é da Remedios Varo, é uma pintora surrealista, amiga do Dalí, e como é que eu inseri o carretel? Na verdade, eu fiz uma linha fina que sai dele e vai até a mão do Quixote. Na verdade, é a linha da vida dele. Que a morte dele eu fiz aqui embaixo, nessa cena de baixo, e aproveitei a morte do Conde de Orgaz, do El Greco. Só que no lugar do outro padre e tudo mais, tem o Sancho segurando o Quixote morto. Aqui tem outras citações, tanto esse cachorro quanto aquela anã são figuras do Velázquez, das meninas de Velázquez. E o Gaudí, né, que está representado nas 3 torres da Sagrada Família. E esse mosaico, essa pintura imitando mosaicos dele, do Parque Güell. Fica aqui como desafio achar a rã de Salamanca, que está escondida aí, porque a pedido de um aluno, eu pintei a rã de Salamanca, mas também não contei, não declarei para ninguém, não falei onde está. E ela está no cruzamento de 2 linhas importantes do mural, né? Mas é difícil de achar, eu não vou contar onde está. E desde o primeiro rabisco, as crianças aqui no colégio puderam acompanhar, né? Então, todo esse processo de formação da imagem, né, da composição se fazendo ali, foi inteiro acompanhado por todos aqui. Isso foi muito legal, foi para mim também uma experiência muito boa.